falar sobre comunicação e suas narrativas em tempos de conflitos. Veja bem, qualquer pessoa, quando vai falar sobre si mesmo para outra, a tendência é de que essa pessoa procure uma forma de mostrar que você é a melhor pessoa do mundo, por exemplo. Se você vai falar sobre você para o outro, evidentemente você vai procurar uma forma de demonstrar que você é uma pessoa boa, você merece confiança. E como é que se faz isso? Selecionando, limpando tudo aquilo que é negativo, que pode trazer alguma imagem negativa sobre você, de modo a direcionar o ouvinte que você é uma pessoa que merece muita confiança. Quando você faz isso, você está trabalhando com o que a comunicação chama de narrativa. A narrativa é um modo de se contar uma história, de se contar um fato, de se mostrar alguma coisa a partir de diversos elementos selecionados. E aí vai encontrar, por exemplo, a noção de tempo, do espaço. A narrativa, ela está para mostrar o que o ouvinte, ou o leitor, por exemplo, deve perceber a partir do que está sendo falado ou escrito. A comunicação funciona dessa forma, a partir de narrativas. Se eu pedir para você para contar algum episódio do que você percebeu hoje, que você participou, você vai falar sobre esse episódio a partir do seu olhar. Significa que aí está presente a intenção. Se está presente a intenção, está presente a ideologia, seus valores, e assim funciona a narrativa. No mundo hoje, nós vivemos de narrativas. Afinal, o ser humano, ele não vive sem construir narrativas. Cabe ao leitor, ao espectador, ao ouvinte, saber também filtrar aquilo que está vendo, aquilo que está ouvindo, para verificar o que corresponde à realidade ou à verdade. A comunicação no mundo funciona dessa forma. A narrativa, ela tem uma relação com o discurso. Se a narrativa é o modo de se construir, por exemplo, uma história, de se falar sobre alguma coisa ou alguma pessoa, o discurso vai estar presente também essa forma de falar sobre uma coisa, sobre a pessoa, sobre o acontecimento, mas a partir do elemento ideológico, do elemento da intenção. A narrativa envolve um discurso. Em outras palavras, sempre que se há uma narrativa, está presente a intenção, a ideologia, que aí está presente um discurso que é construído a partir dessa narrativa para você acreditar ou não. Os atos de fala constituem intencionalidade. Todo ato de fala constitui uma intenção, principalmente quando você vai falar sobre um acontecimento ou até mesmo sobre você mesmo. Se você pensar sobre isso, deve pensar o seguinte: qual a intenção dos atos de fala? Se você vê um telejornal, assiste um telejornal, qual a intenção de quem está produzindo aquele telejornal, da notícia que está sendo passada? A notícia que está sendo emitida corresponde a uma verdade, por quê? E por que você acredita nela ou não? Aí cabe você filtrar. Todo ato de fala apresenta os conflitos. Todo ato de fala, ele apresenta de alguma forma o conflito. O que é isso? Por exemplo, aquilo que não está sendo colocado pode estar sendo exatamente aquilo que nega o que você está falando. Como você selecionou, enquadrou o que você quer mostrar, então
o conflito também pode estar presente no ato da fala. As intenções, elas se baseiam em ideologias. A ideologia é um modo de pensar sobre o mundo, sobre as coisas, que orienta a ação dos indivíduos e dos grupos sociais. Ninguém neste mundo vive sem ideologia. De modo que quando você está noticiando alguma coisa, essa notícia, ela não é neutra como se pode pensar. Até porque um jornal, por exemplo, ele vai ter uma intenção de passar de alguma forma aquela notícia. Eu vou mostrar mais adiante para vocês como algumas notícias sobre alguns personagens políticos, elas são apresentadas e de que modo nós podemos entender essas notícias. Se há uma ideologia, uma intenção, há uma ideologia. Por exemplo, aquilo que eu falei, que você fala sobre você para o outro, você espera alguma coisa. Se, por exemplo, você quer passar uma imagem de que você é uma pessoa forte, você vai construir um caminho que possa demonstrar para a pessoa que você é uma pessoa forte. Por isso que tem gente que até diz assim, olha, cuidado comigo. Ela não está querendo só falar mal dela. Ela quer causar alguma impressão, por exemplo. Segundo Pourriquet, a intenção ela é desejante. Há um desejo, uma subjetividade. Todo processo comunicacional envolve também uma comunicação desejante. No mínimo, o desejo é que você se convença da notícia que ali está sendo passada. Então, toda mensagem, ela procura convencer de alguma forma a partir de um olhar, a partir do modo como ela é produzida. A comunicação, por si só, é um processo relacional. A comunicação, ela se dá pelo menos entre duas pessoas. Mas imagine um telejornal, por exemplo, vai falar para uma massa. Então, você tem aí uma relação com a sociedade. Quando se pensa numa notícia, se vai pensar como essa notícia deve ser recebida e pensada pelos indivíduos, pelos receptores. As dominâncias da comunicação, elas foram tecidas na lógica dos produtores. Aí, falando em jornal, por exemplo, o produtor do jornal, ele, principalmente falando dos meios de comunicação que são dominantes, tradicionais na sociedade, a tendência é que esses meios de comunicação produzam a mensagem a partir das intenções de quem controla esse meio de comunicação. A comunicação, ela deve ser vista como lugar da observação do mundo em movimento. O mundo está em constante movimento. Na verdade, tudo o que acontece na sociedade, que envolve os indivíduos, envolve processos relacionais, então nós temos uma comunicação que ela está em movimento. O fato de você receber uma notícia, ela vai gerar também, de alguma forma, a partir do seu lugar, uma reação. E isso também pode inclusive, se multiplicar, surgir outros fatos a partir dessa notícia. É dessa forma que a comunicação ela vai funcionando. Então, para que as pessoas, os receptores, recebam uma notícia de acordo com quem produz essa notícia, temos as chamadas teorias do agendamento e do enquadramento. Por exemplo, qual a notícia que deve ser dada? Qual a principal notícia, por que ela é principal e por quanto tempo ela vai ficar na cabeça das pessoas, na boca do povo. Vai depender da forma como essa notícia vai ser enquadrada. Por exemplo, você tem Lava Jato e Lula. A Rede Globo vai enquadrar o caso Lula a partir também das suas intenções, a partir das ideologias que controlam os meios de comunicação, melhor dizendo, a partir da ideologia da emissora e dos seus
dos seus patrocinadores. O agendamento e o enquadramento são inseparáveis da notícia. Por quê? Se pensa numa notícia como central, por isso que você vai ter no jornal, por exemplo, uma notícia em caixa alta com letra maior, por exemplo, e você vai ter outras notícias que vão ter letras menores. Aí está presente já uma forma de enquadrar a notícia. O agendamento seleciona os assuntos que o público deve pensar e discutir. Aí, lembre que vai estar presente a intenção de quem está produzindo e a ideologia de quem está produzindo para gerar o máximo de burburinho, por exemplo, de questionamento, de pensamento sobre aquela notícia, mas a partir do modo que foi enquadrada a notícia. Por exemplo, quando você vai falar de um acusado, se você tem mais acusações do que, inclusive, a fala de quem está sendo acusado, significa que o enquadramento está para colocar o indivíduo como um criminoso. O enquadramento faz seleções e definições sobre como o leitor precisa aprender esse conhecimento. No caso, uma notícia. Se você for pensar num cinema, por exemplo, num filme, dependendo do enquadramento que vai ser dado sobre um determinado assunto, a forma como vai ser apresentado um personagem, um evento no filme, vai estar presente aí o enquadramento que vai gerar algumas reações, e espera-se de quem produz que a reação seja a melhor possível. O mundo em movimento se constitui de sentidos e forças, como nos alerta o Pourriquet. Se há enquadramentos, se há agendamento e enquadramento, como já mostrei que há intenção e ideologia, a partir de valores, de costumes, de padrões, significa também que está presente aí o sentido e a força. Porque a forma como foi agendada e enquadrada uma notícia, um acontecimento, um caso, é aí que está presente o sentido e a força dessa forma como foi feito o agendamento e o enquadramento. É na dimensão do simbólico que a natureza atua, portanto, é na inscrição da linguagem que se deve compreender as faltas. Observe, o agendamento e o enquadramento estão presentes aí a intenção, os valores, a ideologia, que por sua vez carrega consigo os elementos simbólicos. Todo ser humano vive a partir do símbolo, daquilo que acredita, do que se representa sobre alguma coisa. É o ato de um narrar burocratizado, imposto pelo discurso oficial, que se impõe à reflexão sobre si próprio. Aí está se falando do agendamento e enquadramento dos noticiários, por exemplo, tipo pasteurizado, selecionado, inclusive o modo de se falar, o modo de se passar, e que aí se torna como um discurso oficial. Observe que até nas entrevistas que são realizadas, o editor do jornal vai selecionar a fala de acordo com as suas intenções do que quer passar. Para isso, a comunicação ela envolve o que Bakhtin chama de dialogismo, ou dialogia. A dialogia está relacionada aos lados opostos, ou a dialética, por exemplo. Sempre que se tem uma notícia sobre uma coisa, espera-se também o outro lado. Pelo menos aquela parte que está sendo oculta precisa ser pensada sobre ela. Então, a dialogia diz respeito ao processo de interação discursiva, mas sem, no entanto, se esgotar nessa interação discursiva. O que significa isso? Que no processo comunicacional é preciso que o leitor
que o telespectador, por exemplo, de um telejornal, tenha o cuidado de buscar entender até mesmo aquilo que está oculto na notícia. Porque toda notícia, ela carrega consigo também o seu oposto, o seu contraditório, o seu conflito ou elementos de conflito. Os telejornais, os grandes jornais, por exemplo, trabalham com o discurso de padronização, que a intenção é mostrar, apresentar uma notícia a partir de determinadas intenções, objetivos. E aí você tem a tendência de buscar homogeneizar, padronizar, ou seja, a maioria, ou se possível todos, devem perceber essa notícia a partir desses elementos que foram mostrados, os elementos que constroem a narrativa. Mas os discursos, por sua vez, eles flagram os conflitos. Até mesmo aquilo que está oculto precisa ser pensado para entender ou refletir sobre uma notícia, sobre um acontecimento, sobre uma situação. Bom, nós estamos em tempo de redes sociais e também de diferentes narrativas, diferentes modos de se contar, de se pensar sobre determinadas coisas, acontecimentos. E nesse processo aí, nós temos as chamadas notícias falsas, as fake news, que elas se impõem à realidade. Será que elas se impõem à realidade? Por exemplo, porque as pessoas têm a tendência em acreditar em tudo que vê, em acreditar em fake news. Porque uma pessoa, quando repassa uma notícia, um meme que recebeu no WhatsApp, por exemplo, ela pensa sobre o que recebeu, em que sentido? As fake news, elas interferem na realidade, interferem muito. Vamos entender, por exemplo, o processo eleitoral que teve, a eleição para presidente da República, ela foi marcada por fake news. E tivemos fake news marcantes, por exemplo, o chamado kit gay e a mamadeira erótica, também chamada de mamadeira de piroca. O candidato foi eleito a partir do kit gay e da mamadeira de piroca. Mesmo o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo a Globo também mostrando que não existe kit gay. E um candidato insistiu nessa narrativa, que iludiu muita gente, que muita gente acreditou. Então temos aí a chamada mamadeira de piroca, não é? Melhor dizendo, num nome mais composto, uma mamadeira erótica, né? Que o candidato à campanha do Jair Bolsonaro distribuiu imagens de mamadeira com um pênis na ponta e dizendo: olha o que o PT está colocando nas creches, nas escolas. As creches, meu Deus, muita gente repassou esse meme, por exemplo. Foi uma das fake news que foi difundida. Não teve uma pessoa, por exemplo, que pensou: mas será que isso aconteceu mesmo? Será que nas escolas não distribuíam? Eu vou saber. Então, no mínimo, teria que ter o cuidado de filtrar antes de repassar, por exemplo, a mensagem que você recebeu no seu WhatsApp. E aí nós temos aí um candidato, na época, a presidente da República, com o livro Aparelho Sexual e Companhia, que foi demonstrado que esse livro não tem nada a ver com o kit gay, até mesmo porque o termo kit gay já é uma desqualificação da obra. Esse livro, ele trata de orientação sexual. Ele não tem nada a ver com erotismo, com pornografia. E o candidato, aí mesmo tendo sido proibido de falar sobre isso, dizer que era um kit gay, ele continuou fazendo isso. E ainda hoje muita gente acredita no chamado kit gay. E se você pegar esse livro aí, você vai perceber que ele é um livro didático. Ele não tem nada a ver com o kit gay. A ideia de kit gay já foi uma construção de uma narrativa para
desqualificar as orientações em torno da sexualidade, até mesmo para quê? O principal objetivo das cartilhas, nesse sentido aí, era para evitar a homofobia, os crimes de homofobia. É um livro de orientação sexual, inclusive a partir de determinada idade. As fake news, elas são uma ameaça à democracia porque elas podem gerar grandes conflitos, aberrações, criar monstros imaginários e criar tensão na sociedade. E a última eleição ficou muito claro isso, inclusive o candidato que foi eleito presidente da República continua com o mesmo discurso, como se estivesse num palanque, com a mesma narrativa distorcida. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens de capa da Veja, por exemplo, que o presidente Lula, ele já teve mais de 70 capas negativas contra ele. A capa da Veja, a mais recente, ela vai apontar o presidente Lula como suspeito do assassinato do Celso Daniel. Temos também aqui, o jornal vai colocar a seguinte notícia, olha só, para você perceber a questão do agendamento e do enquadramento aqui. Por exemplo, temos aqui duas notícias sobre Lula e sobre o Fernando Henrique Cardoso. Lula recebeu quase 4 milhões da Odebrecht, diz a Polícia Federal. Aqui, a manchete já está colocando Lula como um criminoso. Inclusive, a imagem vai mostrar ele mal encarado, tá? Com raiva. E aí embaixo você tem aí, a empreiteira doou 970 mil reais a Instituto FHC, aponta laudo. Olha só, o enquadramento dessa notícia, para você perceber aqui o que significa enquadramento. Observe que a manchete central está com letra garrafal, está com negrito, um tamanho grande, e afirmando que Lula recebeu quase 4 milhões da Odebrecht, diz a Polícia Federal. Coloca mais uma imagem dele mal encarado. Embaixo você tem o Fernando Henrique, e aí você tem uma letra menor, muito menor do que aquela que se refere a Lula, e aí observe a forma de enquadrar aí. Empreiteira doou 975 mil a Instituto FHC, aponta laudo. Ou seja, aqui já limpa a barra do Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, em vez de dizer que o Fernando Henrique recebeu, a empreiteira doou. Quer dizer, olha, ele não tem culpa nenhuma, tá? E doou 975 mil ao Instituto FHC. O lado está claro. E aí você tem a imagem do Fernando Henrique, assim, uma pessoa, a imagem bastante dócil. Vou mostrar para vocês, inclusive, o Globo. Essa notícia que está no Globo. Aí diz o seguinte: Lula recebeu quase 4 milhões da Odebrecht. Aqui está indicando a pessoa física. Aqui está indicando a pessoa física, Lula. A empresa recebe um nome aí. A fonte que foi creditada foi a PF que afirmou. E você tem a imagem de um Lula agressivo. No caso, Lula recebeu, então ele é um agente. Então ele é um criminoso. Então a narrativa que é construída aí enquadra de tal modo Lula que não tem como você pensar, por exemplo, que Lula é um inocente, tá? E aí você tem a imagem do Fernando Henrique Cardoso, bastante dócil, e a letra que se refere à notícia do Fernando Henrique vai estar muito menor, a fonte muito menor, e aí em vez de dizer que Fernando Henrique, por exemplo, recebeu tantos mil, o jornal vai afirmar que a empreiteira doou ao Fernando Henrique Cardoso 975 mil, ou seja, inclusive uma quantia muito menor, e o laudo aponta que o laudo da PF demonstra isso. Então você tem uma empreiteira sem nome, não fala do Odebrecht nem nada, você tem um FHC passivo que ele recebeu,
né? Porque quem doou foi a empreiteira. E você tem a pessoa jurídica FHC, e aí você tem a ponta laudo, né? Então é uma fonte que desconfia, tá? Uma fonte que desconfia. E aí você tem um FHC bastante inofensivo, tá? Então aí é um exemplo de construção de narrativa que vai trazer uma imagem negativa do ex-presidente Lula e uma imagem positiva do Fernando Henrique Cardoso. Aqui o jornal tem um lado muito claro: acusar o ex-presidente Lula e defender o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É isso aí, pessoal. Espero que tenha deixado esclarecimentos sobre o assunto e muito obrigado.